Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão assistindo. Aqui quem fala é o professor Guilherme Amorim, da disciplina de História do Ensino Médio. Vamos dar continuidade à nossa série de aulas. O tema de hoje é Primeira República, com a nossa aula número 2 sobre movimentos sociais. Lembrando que a nossa Primeira República ela vai de 1889 até 1930. Nesse intervalo de tempo, uma série de eventos acontecem no nosso país, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, mas hoje especificamente nós vamos fazer uma análise sobre esses movimentos que tiveram um impacto na vida social do Brasil nos primeiros anos, digamos, do século XX, e alguns têm reflexos até hoje. A gente pode chegar a essa conclusão quando estivermos analisando cada um deles, mas aqui eu quis listar os principais eventos, as principais situações que envolvam os movimentos sociais. Eu quis propositalmente chamar de movimentos sociais porque uma parte da historiografia, uma parte dos livros chamam de revoltas, movimentos, etc. Mas eu pessoalmente já faço uma crítica, uma observação que quando se fala revolta quer dizer que alguém está em um posto de poder que não quer ser questionado, que quando vê um tipo de manifestação legítima que seja, acaba condenando aquela ação e optando por criar toda uma narrativa, todo um discurso para menosprezar, para jogar na clandestinidade aquelas e aqueles homens que estão ali lutando por reivindicação, qualquer que seja. Então, ao invés de chamar revoltas, eu preferi chamar de movimentos sociais durante a Primeira República. E aí vamos aqui, sem mais delongas, fazer uma análise breve, uma análise dos principais pontos. Não é a intenção aqui desse vídeo fazer uma análise aprofundada sobre cada um deles. Posso, inclusive, um dia planejar vídeos que vão detalhar com cada um desses episódios, ano, os impactos imediatos, os impactos a longo prazo, curiosidades, fofocas. Mas a intenção aqui é demonstrar os principais pontos, principalmente aquilo que é cobrado em vestibular, em concurso público, nos exames de seleção que existem pelo país afora. Bom, vejamos. O primeiro movimento que nós vamos analisar foi a famosa Guerra de Canudos, que foi um movimento de caráter religioso, a gente pode dizer assim, que aconteceu no Nordeste brasileiro, que historicamente, desde que os portugueses iniciaram a campanha de plantar cana-de-açúcar, chamada plantation açucareira, o Nordeste brasileiro foi utilizado única e exclusivamente para a extração de recursos naturais e para a exploração do solo, etc. Então, de muita data, o Nordeste é caracterizado por uma pobreza e abandono desde o período colonial. Certo? Nos primeiros anos do final do século XIX no Brasil, até mesmo os primeiros do século XX, eu diria até a grosso modo, metade do século XX, 1920, a produção, a grosso modo, do Nordeste era de subsistência. Lembrando que esse tipo de produção é uma produção onde o produtor ele produz a maioria dos produtos que ele vai consumir. Não é aquele tipo de produção para exportação ou que tem ali uma atividade econômica por trás, mas é um tipo de produção que distingue que pretende ali principalmente a manutenção da própria vida. Em 1893 é formado o Arraial de Canudos,
tendo como seu líder Antônio Vicente Maciel ou Antônio Conselheiro. A história de Canudos ela é muito interessante porque ela envolve, essa aqui é uma imagem que representa bem o sertão nordestino, que como nós já presenciamos em algumas outras histórias, principalmente no período do Brasil Colônia, do Brasil Império, o Nordeste é uma região muito humilde, que ao mesmo tempo sofre um poder de influência política de coronéis, de jagunços muito intensa. Isso faz com que exista uma massa de trabalhadores que são extremamente explorados, são extremamente oprimidos no sentido direto da palavra, que são não praticamente não têm direito a várias itens sociais, a vários direitos sociais, digamos assim. Isso fez com que esse camarada que é representado aqui, inclusive um filme brasileiro falando de Canudos, essa é uma cena do filme, inclusive, esse camarada de uma figura messiânica, de uma figura mítica, quase imitando Jesus Cristo, começa a pregar uma ideia de que era possível a felicidade na Terra. Para isso, ele começa a disseminar essas ideias de que as pessoas elas podiam largar aquela vida de pobreza, aquela vida de miséria e partir para digamos, para uma terra prometida. E, como nós vimos aqui, em 1893 começa a formação do Arraial de Canudos. Um primeiro momento muito pequeno, mas isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E dizem alguns estudos, algumas estimativas, que Canudos passou a aglomerar cerca de 20 mil pessoas. Imagina, no final do século XIX, Canudos passou a aglomerar mais de 20 mil pessoas. É um número impressionante, inclusive para padrões dos dias de hoje. Várias cidades brasileiras não têm uma quantidade de habitantes como essa. Mas Canudos, de fato, chegou a essa quantidade de pessoas. E qual o grande lance de despertar de fato essa guerra? À medida que a fama de Canudos ia ganhando mentes e corações pelo Nordeste, aqueles e aquelas trabalhadores humildes que trabalhavam nas fazendas de plantação de cana-de-açúcar, de criação de animais pelo Nordeste afora, ouviam a história de que existia um lugar mítico em que você poderia ter o seu pedacinho de terra e poderia viver feliz, sem viver sobre a opressão de um coronel, sobre a ameaça dos jagunços, etc. Então, cada vez mais as pessoas passaram a se integrar, a migrar para Canudos, enfim, em busca da felicidade. E a figura mítica do Antônio Conselheiro alimentava muito bem a esperança das pessoas. Esse processo de fazer com que as pessoas saíssem das fazendas, saíssem das cidades e fossem cada vez mais aglomerando-se em torno de Canudos, isso começa a despertar a preocupação, a ira, a fúria dos poderosos do Nordeste num primeiro momento. A tal ponto em que os próprios nordestinos decidem, os próprios governadores do Nordeste decidem organizar uma expedição para tentar destruir Canudos. Para além desse processo de destruição de Canudos, havia uma outra situação de que Canudos tinha alguns posicionamentos políticos que não agradavam a, a, a recém-criada república, digamos assim. Vejamos, o Antônio Conselheiro, aquela figura mítica, que fazia pregações de caráter monarquista, ou seja, ele era contrário à república, e monarquista no caso que é uma defesa do Estado brasileiro,
Ele também era contra a separação do Estado e Igreja, algo que hoje é presente graças à instauração da República. O que é isso na prática? Sendo Antônio Conselheiro uma figura mítica do ponto de vista religioso, ele defendia essa união entre Igreja e Estado, para que os preceitos, os princípios religiosos pudessem guiar a vida das pessoas. Com a implantação da República, com caráter positivista, com caráter republicano, a Constituição de 1891, como nós já vimos, ela estipula a separação entre Igreja e Estado, e assim é até hoje, dentro das limitações. E o Arraial de Canudos era visto como uma ameaça pelo governo baiano e federal, que foi violentamente reprimido. Conforme eu disse, no primeiro momento, Canudos desperta uma ira do governador local da Bahia, do estado da Bahia, e ele manda uma expedição de soldados para tentar destruir o arraial, literalmente destruir, matar as principais lideranças, expulsar o povo daquela região para voltar à normalidade do status quo da sociedade, digamos assim. Essa primeira expedição ela fracassou. No fim das contas, foram 4 expedições militares, uma regional, foi essa que eu acabei de dizer, e 3 federais, quando necessários para derrotar os moradores de Canudos. E por que esse processo? Porque os moradores de Canudos eles estavam muito, mas muito determinados a defender o seu modo de vida, para defender a sua paz, a sua soberania, do seu pedacinho de terra que haviam ali conquistado. E ali eles aplicaram um método de batalha chamado guerrilha. Você conhece o terreno, você se aproveita dos melhores pontos para atacar aquelas pessoas. Então isso fez com que fosse vitoriosa essas expedições, pelo menos as 3 primeiras, para que eles resistissem. Somente na 4ª expedição, o exército brasileiro de fato foi de uma forma muito intensa, a ponto de utilizar canhões. Diz a história que pela primeira vez na história do Brasil, a aviação foi utilizada para bombardear dentro do território nacional a própria população, digamos assim. Nós estamos ali nós estamos ali no processo de... Me equivoquei, não foi aviação não, foi um processo se não me engano, uma metralhadora foi utilizada pela primeira vez para reprimir, para ser utilizada dentro do território nacional de forma a reprimir o povo brasileiro. Então foi um processo terrível de massacre, de destruição de um arraial com cerca de 20 mil pessoas. Na última expedição, a população de Canudos foi massacrada pelas tropas federais. Essa história ela é retratada por um livro do Euclides da Cunha, muito bonito, se não me engano, Os Sertões. A gente pode tirar a dúvida depois. Mas Canudos foi de fato uma primeira manifestação social contrária, digamos assim, à recém-fundada República, que estava ali lutando, pelo menos no meu ponto de vista, um caráter muito legítimo de fazer a distribuição de terra para as pessoas, de forma que elas pudessem viver um pouco melhor. Podemos avançar? Um outro episódio de movimentos sociais que aconteceram no nosso país é a famosa Revolta da Chibata, do ano de 1910. E Chibata, ela tem um nome sutil, porque faz referência literalmente a chicotada que os marinheiros sofriam. Então foi um movimento contra os maus tratos da marinha, contra a violência dos castigos físicos. Marinheiros recrutados nas camadas pobres da população, a maioria negros e mulatos. Teve como líder João Cândido. Houve um acordo com o governo de acabar com os maus tratos ao Chibata.
e sofreu forte repressão do governo. Então, são os elementos principais. O que a história nos diz, na verdade? Vejam só, estamos no ano de 1910. A escravidão brasileira já havia terminado há bons anos atrás, no final do século XIX, 1888, e o Brasil carrega essa triste chaga de ser um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então os negros foram libertos, os castigos corporais foram proibidos, condenados. Mas mesmo assim, dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, mas especialmente dentro da Marinha, ainda existiam maus tratos contra o que a gente chama de camadas pobres da população, os negros. Os negros, parte deles ex-escravos ou filhos de escravos, ali encontravam na Marinha, no Exército, uma forma de esperança, uma forma de possibilidade de sobrevivência, se ingressavam nas Forças Armadas, mas dentro das Forças Armadas, especialmente dentro da Marinha, sofriam castigos corporais, sofriam, comiam muito mal, e quando cometiam algum tipo de penalidade, um atraso no horário da alvorada, um uniforme que estivesse ali fora de padrão, recebiam chibatadas, em pleno ano de 1910. Um extremo absurdo. E esses marinheiros foram alimentando um ódio da Marinha, especialmente dos oficiais da Marinha, que eram, em sua maioria, brancos, pertenciam à elite social do país. E aí você tem mais uma vez uma contradição social. Você tem uma elite branca que está ali nos altos postos da Marinha, e você tem as camadas populares, especialmente os negros, que sofriam castigos corporais. Diz a história que a Marinha Brasileira foi comprar alguns navios de guerra, e aqui está uma boa imagem para ilustrar. Foram comprar navios de guerra da Inglaterra, e aí foram lá algumas pessoas, alguns marinheiros, até a Inglaterra para comprar esses navios. Chegando na Inglaterra, diz a história que esse marinheiro João Cândido, que era negro, por coincidência, ele viu como era o trato, como eram as condições de trabalho, enfim, entre os oficiais da Marinha Inglesa e os marinheiros de baixo escalão, principalmente os poucos negros que ali existiam, mas percebeu que existia uma condição de respeito, não existia nenhum tipo de castigo corporal, coisa que acontecia no Brasil. Ele faz essa comparação e fala: porra, aqui na Inglaterra as pessoas, os marinheiros são respeitados, mas aqui lá no Brasil não. E ele fica com isso na cabeça e foi comprar esses navios. E ele, voltando para o Brasil, ele decide organizar uma revolta, uma rebelião dentro do navio, esses navios de guerra. E assim que ele chega ali na orla do Rio de Janeiro, ele faz uma coisa impressionante. Ele toma o controle do navio e decide apontar os canhões do navio de guerra para a cidade do Rio de Janeiro, especialmente para o Palácio do Governo, e manda anunciar que eles exigem o fim da escravidão. O fim da escravidão não, exigem o fim dos castigos corporais, o fim dos maus tratos, e de que não haja nenhum tipo de punição sobre as lideranças que estavam sendo apontadas ali. Fato, o governo brasileiro, quando se vê ameaçado por um bando vamos colocar assim, um bando de preto, um maluco que está ali apontando armas pra gente, tudo bem, vamos aqui, acabou os castigos, não tem nada mais do que isso, tá certo, me desculpe e tal. Mas quando a poeira começa a baixar, a Marinha Brasileira decide prender
João Cândido, junto com outros marinheiros revoltosos, e só um momento. Ele prendeu o marinheiro João Cândido de forma que eles colocam ele num espaço mais ou menos como numa cela 2x2, colocam ali 13 pessoas e jogam um produto químico na cela, de forma que, à medida que você ir respirando aquilo, você vai acabando inalando amônia com água sanitária. E aquilo ali é uma situação terrível onde esses marinheiros, essas lideranças, elas acabam morrendo desse processo. Bom, é isso. A revolta da Chibata. Bom, continuando, nós temos agora a campanha do Contestado, ou a Guerra do Contestado, como ficou conhecido, que na prática foi uma disputa territorial entre Santa Catarina e Paraná, envolvendo pequenos agricultores expostos em suas terras devido à construção de uma ferrovia, conflitos por posse de terra, um movimento de caráter religioso, tendo como líder José Maria, e um desfecho muito triste que ele foi essa guerra ela acabou sendo duramente reprimida. Vejamos, Contestado foi um movimento, um conflito muito semelhante a Canudos, como nós vimos anteriormente. Canudos foi um conflito que envolveu sertanejos, os sertanejos no Nordeste brasileiro, de camadas mais pobres, mais humildes, que estavam ali buscando uma forma de fugir da miséria. E acabaram ouvindo a voz de uma figura messiânica, de um certo Messias, que prometia uma terra onde cada um poderia usufruir do trabalho próprio. O Contestado é uma situação um tanto semelhante. Vejam, nós temos aqui a região do sul do país, englobando os três estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde um empresário brasileiro muito próspero, que me fugiu o nome agora, mas um homem que acreditavam ser o dono do Brasil, ele, no sentido de que ele era muito rico, tinha uma grande influência política, ele chegou ao ponto de ser dono da Light Energia do Rio de Janeiro. Mas ele acabou tendo uma ideia de um empreendedorismo, de um empreendimento em que ele, seu sonho, na verdade, era construir uma estrada de ferro que ligasse o extremo sul da Argentina ao extremo norte da América do Sul, ou seja, que cortasse toda a América Latina. Isso passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, até chegar à capital Rio de Janeiro. Então o governo brasileiro acaba cedendo o direito a esse empresário de construir essa ferrovia, de forma que ele teria direito a construir a sua ferrovia, mas teria direito também a explorar 15 quilômetros de uma extensão da ferrovia e 15 quilômetros da outra extensão de ferrovia. Beleza, show de bola. Só que essa região em que ele começa a fazer esse processo de exploração, de construção da ferrovia propriamente dita, ele acaba contratando cerca de 8 mil funcionários, cerca de 8 mil trabalhadores, para ajudar nessa empreitada. E aí, ali, depois de, se não me engano, 2, 3 anos de construção da ferrovia, o dinheiro acaba, as obras são interrompidas e acaba ficando uma situação em que você tem uma massa de trabalhadores ociosa, somados aos que acabaram ficando inaptos ao trabalho, sofrendo algum tipo de acidente, mais os desempregados, que acabaram perambulando por essa região, enfim, em busca do que fazer da vida. Junto a isso, quando o governo brasileiro, enquanto os governadores dos estados acreditavam que essa terra era devoluta, digamos assim, na verdade essa terra já era ocupada há muito tempo por pessoas de camadas mais humildes, de trabalhadores, que foram de forma
obrigatória, de forma coercitiva, forçados a deixar as suas terras e também acabaram se tornando um grupo de pessoas que ficavam ali vagando, reivindicando um espaço que de fato fosse seu, para que pudesse ter a sua roça, para que pudesse ter o seu sustento na prática. Entre essas pessoas, no primeiro momento aparecia essa figura mítica, o famoso José Maria. Ele, assim como Antônio Conselheiro, ele dava palavras de conselho, de conforto para as pessoas, no sentido de que era importante elas se organizarem em busca de uma terra prometida. Semelhante ao Canudos, essa massa de trabalhadores que chegou a aglutinar entre 10 a 15 mil pessoas, acabou despertando um pouco do receio, do medo, até mesmo da ira dos governadores, dos poderosos, dos senhores de terra, dessa região do sul do país, em que eles decidiram que era necessário uma excursão, uma ação efetiva para de fato dispersar essas pessoas, para que não gerasse nenhum tipo de conflito armado, enfim, algo do tipo. E de fato foi isso que aconteceu. O exército brasileiro, somado às forças policiais dos 3 estados, entraram em conflito com esses trabalhadores mais humildes, sobre a figura do José Maria, e de fato fizeram uma guerra que durou cerca de 5 anos, entre 1909 a 1912, 13 mais ou menos, não me lembro a data exata, fizeram esse movimento de batalha propriamente dita, onde qual a soma do conflito? Cerca de 10 mil pessoas foram mortas, tiveram suas casas queimadas, principalmente por forças do exército brasileiro que utilizaram de armamento pesado mesmo, e os sobreviventes acabaram optando por nunca mais comentar nessa história, pelo silêncio, para não lembrar do triste episódio. E aí o Rio Grande, os estados do Sul acabaram voltando à sua, eu diria, normalidade, que na prática foi o poder ficar concentrado nas mãos de poucos e a terra a mesma coisa. Então, esse é mais um exemplo de conflito fundiário, conflito pela terra que aconteceu no nosso país. Avançando, eu acho importante falar dessa questão da urbanização como um conflito, porque é um evento que aconteceu no início do século passado, mas que tem muita reflexão, tem muitos reflexos ainda hoje, quase 100 anos ou mais de 100 anos passados. Vejam, o processo de urbanização do Rio de Janeiro, especialmente no centro da capital, passava por um processo que deveria, as antigas construções coloniais, elas deveriam ser demolidas, porque argumentava-se a falta de higiene, que causava a proliferação de doenças. Existiam muitos cortiços. Cortiço, para quem não sabe, é um tipo de construção semelhante àquela da Vila do Chaves, onde as pessoas têm suas casinhas e compartilham dos espaços comuns, compartilham do banheiro, compartilham do tanque de lavar roupa, compartilham do varal, enfim. São construções, são vielas muito pequenas, onde as pessoas ficavam concentradas, mas sem nenhum tipo de comodidade, de conforto e muito menos de higiene. Somados a isso também acompanhados de uma miséria. Logo, o prefeito da época, o Pereira Passos, ele decide por uma campanha conhecida como Bota Abaixo, que na prática significou a destruição desses antigos casarões, a expulsão dos moradores do centro das cidades, e esses moradores expulsos foram habitar os morros próximos, originando ou alimentando já as favelas e vilas que estavam ali surgindo naquele período. Vejam, esse Jornal do Século, eu confesso que é um nome exótico, mas aqui ele já fazia o alerta. Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial. Então, de fato, essa imagem ela é real,
E ela traz essa intenção de que o Rio de Janeiro, como uma das cidades mais antigas do país, ela era a capital do país e tinha uma densidade demográfica muito grande, mas ao mesmo tempo representava um aspecto antigo, um aspecto colonial. Vejam, desde que a família real portuguesa chegou ao Brasil ali em 1808, a cidade ela já era cheia por si só, mas também carregada de uma série de problemas. Desde a falta de saneamento básico, a coleta de lixo e aglomeração de pessoas de forma desordenada. Então o Rio de Janeiro foi por mais de um século passando por uma série de problemas que ocasionaram doenças, aglomeração de pessoas, um crescimento demográfico desorganizado. E isso são ideias, conceitos que não combinavam com a capital de um país recém-fundado enquanto república. Então esse prefeito Pereira Passos, ele decide por demolir essas vilas, esses cortiços, e você que já foi no Rio de Janeiro, sabe que em alguns lugares existem grandes avenidas numa perspectiva de copiar as técnicas urbanísticas que aconteciam na Europa, conhecidas como boulevards, que são grandes avenidas muito arborizadas. Por que eu trouxe essa reflexão? Que esse processo, obviamente, não foi feito com nenhum tipo de viés social. Pelo contrário, os agentes da prefeitura, os agentes do Estado comunicavam às pessoas de que elas tinham que sair da sua casa e pronto, o problema é seu, para onde você vai, não quero saber, e passar bem, obrigado. Essas pessoas elas foram expulsas de sua casa sem nenhum tipo de alternativa, a não ser acabaram subindo os morros que contornam o Rio de Janeiro para alimentar as favelas que já surgiam naquele período, pelo menos do ponto de vista de alguns historiadores, desde o final da escravidão brasileira, onde você tinha uma massa de escravos que se tornaram livres do dia para a noite e não receberam nenhum tipo de indenização do Estado, muito menos a condição de moradia, acesso a direitos sociais, direitos à educação, enfim. Então, esse processo da campanha do Bota Abaixo contribui para que cada vez mais houvesse um distanciamento social, nesse caso na cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez envolvendo a questão fundiária, envolvendo a questão da terra, iniciativa essa por vez por parte do Estado. Outro evento importante da gente analisar também, revolta da vacina, outro evento outra revolta, outro movimento social, político que aconteceu também no Rio de Janeiro, onde nesse processo do Rio carregar uma série de questões sanitárias, o governo civil, através dos médicos sanitaristas, muito respeitado Oswaldo Cruz, tornar junto ali às autoridades a vacinação obrigatória contra a varíola. A varíola foi uma doença muito popular no início do século passado que causava, entre outras coisas, sintomas desde vômitos a diarreias até mesmo a pessoa ficar coberta por erupções na pele semelhantes a uma espinha tosca, grotesca, mas que também levavam à morte e tinham uma velocidade de contaminação gigantesca, onde as pessoas elas se contaminavam simplesmente pelo toque ou por compartilhar objetos em comum. Então veja, você tem pessoas que moram em ambientes muito próximos dos cortiços, as favelas, as vilas, mas ao mesmo tempo elas não conseguiam entender que era necessário serem vacinadas para combater a varíola. Logo, a falta de informação e conscientização da população sobre as medidas contra as doenças gerou muito pânico sobre as pessoas, especialmente das camadas mais humildes. Logo, houve também um certo abuso das autoridades no processo de vacinação. As pessoas eram vacinadas contra suas vontades. Isso acabou gerando uma revolta popular contra a vacinação obrigatória e, devido às manifestações, o governo revoga a lei de obrigatoriedade. Então vejam,
A revolta da vacina, ela, entre outras coisas, como as pessoas não tinham o conhecimento adequado, não havia ali uma campanha de vacinação, não tinha Zé Gotinha, por exemplo, espalhou-se um boato no Rio de Janeiro de que a vacina serviria para matar as pessoas mais pobres, para fazer uma espécie de limpeza social, uma limpeza étnica entre os moradores do Rio de Janeiro. E diante disso, as pessoas acabavam se revoltando, desciam dos morros, dos bairros mais operários, mais humildes, iam até o centro da cidade e realizavam diversas manifestações, que iam desde de roubar bondes, tocar fogo, etc., a situações de que iam de fato ao conflito de vias de fato entre os moradores e os agentes de saúde pública que estavam ali trabalhando na campanha da vacinação. Então essa charge, por exemplo, ela é muito famosa, ela foi muito utilizada em exames de vestibular, de concursos públicos, etc. Ela representa bem os moradores, literalmente com paus, pedras, facas, partindo para cima dos agentes do Estado. Então a revolta da vacina foi um outro movimento que também aconteceu no Brasil da Primeira República. Avançando, nós caímos num dos movimentos, num dos grupos políticos, do meu ponto de vista, mais expressivos dessa Primeira República, que foi o grupo do tenentismo, ou o grupo dos tenentes. Vejam, nós sabemos já que foi o Exército, a cúpula do Exército brasileiro, que através de um golpe instituiu a República Brasileira, e foram eles também, a cúpula do Exército Brasileiro, que administrou o país. Tiveram nossos dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que administraram o país nos primeiros anos. E aí depois ali houve uma transição para pessoas da sociedade civil para administrarem o país, etc. Mas, como nós estamos percebendo aqui nesse vídeo, não quer dizer que a instauração da República de fato começou a resolver os problemas sociais, as antigas chagas do nosso país. Pelo contrário, esses problemas permaneceram ou se acentuaram, no sentido de cada vez mais haver uma repressão do Estado, cada vez mais uma articulação entre as elites, entre os poderosos dos Estados, no sentido de manter de fato o status quo desse abismo social. E entre os diversos agentes de políticos sociais que existiram no Brasil, o grupo dos tenentes foram um dos que conseguiram fazer algumas propostas que iam contra a hegemonia política daquele período. Vejam só, por exemplo, eles defendiam o fim do voto de cabresto, que é aquele sistema de votação baseado na violência e nas fraudes que beneficiavam os coronéis. Lembrando que o voto de cabresto era aquele voto em que, na prática, você tem o eleitor, o coronel, o governador e o presidente. Um sistema que permite a corrupção, que permite a permanência de antigas figuras políticas desde o período imperial do século XIX, manter a sua hegemonia na política nacional, graças à violência, graças à compra de votos, etc. Então os tenentes defendiam o fim dessa prática, defendiam a formação de partidos políticos nacionais. Isso é muito interessante, porque vejam, hoje o Brasil tem 33 partidos políticos. Para você compor um partido político, você precisa ter organização a nível nacional, você precisa estar minimamente presente nas 5 regiões do país, nos estados, etc. Mas naquele período, nesses primeiros anos do século XX, os partidos eles eram regionais. Então, nós tínhamos, por exemplo, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, o Partido Liberal Paulista, entre outros estados. E na prática é o seguinte: se eu pertenço a um partido paulista, por exemplo,
eu vou defender os interesses do meu Estado e não da totalidade da nação. Então, essa forma de organização política partidária, no entendimento dos tenentes, era muito limitada, para não falar pífia. Eles defendiam também uma mudança do voto aberto para secreto. Isso é fundamental para se acabar com o sistema do voto de cabresto, porque isso impediria a compra de votos, as fraudes ou a intimação de um modo geral. Defendiam também a liberdade dos meios de comunicação, apesar de estarmos em uma república, apesar de termos alguns jornais de grande circulação pelo país. Lembre-se que a política do voto de cabresto, a política do café com leite, por exemplo, e colocavam uma situação em que você tinha sempre grandes grupos políticos que conseguiam controlar os diversos setores da sociedade, seja pela força, seja pela influência econômica, ou seja pela repressão. Então, se por acaso surgisse algum meio de comunicação, no caso jornal, que começasse a fazer críticas acentuadas ao governo, primeiro que no período da República da Espada, onde os dois primeiros presidentes estivessem no poder, eles literalmente exerceriam ali a censura sobre esses meios de comunicação. Mas durante os governos civis, digamos assim, essa prática infelizmente também acontecia. Um outro ponto que os tenentes defendiam era a atribuição restritiva do poder executivo. A figura do presidente nesse período, ela, apesar da Constituição estabelecer os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, a figura do presidente ela acabava em vários momentos exercendo um poder legislativo. Então o presidente em vários momentos criava leis e em vários momentos exercia um poder judiciário, no sentido de julgar leis, processos, etc. E claro, favorecer a ele e aos seus apadrinhados. Então, essa é uma situação muito importante. Maior autonomia das autoridades judiciais, que não dependesse tanto da boa vontade ou do clientelismo político, esse famoso jeitinho brasileiro, como nós conhecemos. E, por fim, a moralização das representações que compunham as cadeiras do poder legislativo. Isso é um negócio muito interessante. Vejam, nós estamos em pleno século XXI e nós sabemos que o senso comum da política partidária no país é de que é um bando de ladrão, safado, que não faz nada, etc. E se hoje, com o poder da imprensa fazer denúncia, com as comissões de ética, as CPIs, comissões que têm o poder ali de investigar os crimes, os abusos de autoridade dos parlamentares existem, e mesmo assim acontece uma série de atrocidades, eu vou chamar assim, do ponto de vista dessas figuras públicas. Imagina 100 anos atrás, não existia nenhum tipo de controle, nenhum tipo de freio para que pudesse parar a bizarrice que os políticos exerciam naquele período. Veja, então, esse movimento do tenentismo, defender a moralização do poder legislativo, dos deputados dos deputados federais, dos vereadores, era uma reivindicação nada mais do que justa. Mesmo passados 100 anos, ela se faz muito presente. Bom, esse grupo dos tenentes, eles são, na minha opinião, muito importantes, porque mais à frente nós vamos perceber que eles vão ser muito importantes no sentido de serem agentes políticos, sociais, que vão determinar os próximos rumos da política nacional do país. Bem, avançando, um outro episódio importante da nossa história é conhecido como Levante do Forte de Copacabana, onde a ordem do fechamento do clube militar e a prisão do Marechal Hermes da Fonseca provocaram a revolta de jovens oficiais do Exército
que eram conhecidos genericamente como tenentes. Então, houve um episódio que foi conhecido como que a gente pode caracterizar como uma espécie de gota d'água para de fato tornar torrar a paciência de um setor desses tenentes e fizeram com que eles, em 5 de julho de 1922, tomassem o forte de Copacabana, disparando canhões e pedindo a renúncia do presidente eleito, Arthur Bernardes. Além disso, os militares revoltosos foram mortos, exceto Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O Rio Grande do Sul entrou em guerra civil, mobilizando o governo federal para o apaziguamento, ou seja, para amenizar os ânimos. E em finais de 1923, o Rio Grande do Sul estourou outro movimento tenentista. Esse levante do Forte de Copacabana, ele deu origem a essa cena emblemática da história nacional, onde esses 18 tenentes de fato tomaram o forte, apontaram os canhões para a cidade, dispararam, etc., e soltaram esse manifesto de que a culpa dos problemas sociais se devia à má administração dos presidentes e o presidente eleito, Arthur Bernardes, não conseguiria dar resposta aos anseios do povo, ao processo de moralização que era necessário naquele período. E é interessante que eu encontrei essa imagem também, de que é uma escultura de uma cidade do Nordeste, se não me engano, Teresina, que faz homenagem a esses soldados. Esse grupo do tenentismo, mais uma vez, vão ser muito importantes nos episódios futuros, no futuro da vida política do país. Entre os tenentes vai surgir uma figura muito emblemática da história nacional, que foi o Luiz Carlos Prestes, que foi um dos responsáveis pela famosa coluna Prestes, foi conhecido como Cavaleiro da Esperança, fez parte do Partido Comunista Brasileiro, participou do processo da Intentona Comunista de 1935, enfim. Esse movimento do tenentismo ele foi muito emblemático, muito expressivo entre os movimentos sociais, entre as revoltas do Brasil da Primeira República. Avançando, já finalizando, nós temos também a Semana de Arte Moderna, que do ponto de vista social teve um impacto muito expressivo na história da Primeira República. Foi a semana de fevereiro de 1922, onde uma série de artistas e intelectuais lançaram um manifesto que, entre outras coisas, propunha uma ruptura dos padrões estéticos das artes. A arte brasileira ela era muito engessada ao molde de padrões estéticos europeus, internacionais, e eles entenderam que era necessário uma autenticidade brasileira, nascer uma cultura nacional, de redescobrir uma identidade brasileira, no sentido de que precisávamos renovar o sentimento de identidade nacional para romper esse mito colonizador do índio pacífico, do índio inocente, do povo pacato, etc. E aí isso deu origem a um novo patamar artístico do nosso país, e algumas obras de arte acabaram se tornando muito famosas. Eu imagino que você já tenha visto elas em questões de história, nas aulas de literatura, por exemplo. Eu encontrei esse cartaz que fazia alusão, que fazia propaganda à Semana de Arte Moderna de 1922, além dessas duas imagens que elas são muito famosas e foram desenvolvidas naquele período da Semana de Arte Moderna. Bom, antes de finalizar, eu queria só fazer uma reflexão a respeito de um discurso que existe no nosso país, de que o brasileiro é um povo muito pacato, de que o brasileiro é um povo muito calmo, muito simples, de que o passado, lá atrás, na minha época era bom. Quando se depara com uma pessoa mais velha, ela fala,
Ah, na minha época era bom porque não tinha violência, as pessoas andavam na minha, etc. Eu, essas, essa videoaula ela demonstra que os primeiros anos da República Brasileira elas foram marcados por muita contradição social, por muita disputa de terra, por muitas questões de desigualdade envolvendo terra, envolvendo direitos trabalhistas, entre outras coisas, que, é, que demonstram de que o nosso povo, pelo contrário, nunca foi pacato. Desde o momento em que os portugueses, os europeus chegaram aqui, eu defendo uma tese de que há e houve um conflito de interesses que são antagônicos entre os interesses de uma pequena elite e os interesses da grande parcela da população brasileira. E de que essas pessoas que têm um discurso de que ah, na minha época as coisas eram mais pacatas, elas estão olhando sobre o ponto de vista dela. Quando a gente faz uma análise mais ampla, nós percebemos que talvez há 50 anos atrás, para essas pessoas, o Brasil fosse muito bom, obrigado. Mas há 100 anos atrás, a situação do nosso país era muito diferente do ponto de vista social, do ponto de vista de acesso a direitos, por exemplo. Cabe só exemplificar de que as mulheres não podiam participar das eleições. Então, essa é uma reflexão para a gente saber de que a história do nosso país, assim como de outras nações do mundo, ela é marcada por muitos conflitos de interesses, por muitas guerras, muitas mortes, de fato. Eu finalizo esse vídeo com algumas reflexões de que se você de fato quer saber mais sobre essas e outras histórias, você de fato precisa estudar, ler mais, debater mais e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe o seu e-mail, o seu comentário aqui embaixo que a gente vai tentar melhorar, a gente vai tentar responder nas próximas videoaulas. No mais, queridos, passar bem, bons estudos.